A paz do Senhor. Estamos começando o Nossa Igreja, Nossa História, um programa que leva até você a história da Assembleia de Deus em Pernambuco e o desenvolvimento da obra do Senhor no nosso estado ao longo dos últimos 91 anos. Eu sou Felipe Cavalcante. Seja bem-vindo ao Nossa Igreja, Nossa História. A Igreja Assembleia de Deus chegou a Pernambuco em 1918, através dos missionários suecos Johannes Frans Adolf Carlson e Signe Charlotta Carlson. Antes, em 1910, os jovens missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg foram enviados por Deus ao Brasil, depois de passarem um tempo nos Estados Unidos. Foi em solo americano onde se radicou o fogo pentecostal, citado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e que se propagaria pelo mundo até nos alcançar nos dias atuais. Uma promessa do Senhor quando afirmou aos seus discípulos, dizendo: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O estado de Pernambuco recebeu a chama pentecostal graças ao ímpeto evangelizador dos pioneiros e missionários suecos. Foi graças à larga visão espiritual daquela igreja que um de seus membros, Adriano Nobre, foi enviado a Recife em 1916, com o objetivo de testificar Jesus e verificar as possibilidades de estabelecer um trabalho de evangelismo na capital pernambucana. Inicialmente, Adriano Nobre dirigiu alguns cultos em casas particulares e visitou famílias interessadas em ouvir a palavra de Deus. Em uma dessas visitas, ele encontrou um crente chamado João Ribeiro da Silva, que pertencia a uma outra denominação. Conversaram acerca do trabalho do Senhor e Adriano Nobre falou-lhe do batismo no Espírito Santo. João Ribeiro creu na promessa pentecostal e começou a buscá-la. As primeiras reuniões foram realizadas sem qualquer assistente. Não era fácil naquele tempo atrair ouvintes. Adriano Nobre voltou ao Pará e os poucos crentes que haviam em Recife ficaram sem assistência espiritual. Deus então começou a trabalhar em prol da sua obra no nosso estado. Chegaram a Belém, enviados pela igreja em Estocolmo, na Suécia, os missionários Joel e Signe Carlson, que mais tarde desempenhariam o papel importante na obra da evangelização, passando um período de tempo no Pará para aperfeiçoar a língua portuguesa. É o que comenta a irmã Ruth Carlson, filha do casal. Quando chegaram aqui, a dificuldade maior que ele teve foi a língua. A língua é muito diferente, o sueco é uma língua germânica, ariana, e o português é uma língua latina. Então eles tiveram muita dificuldade nesse sentido. E também a cultura, completamente diferente, até nas comidas, tudo era diferente. Mas aprenderam e se tornaram brasileiros, todos dois. Joel Frans Adolf Carlson nasceu no dia 23 de junho de 1889 em Estocolmo, capital da Suécia, no norte da Europa. Ele aceitou a Cristo em 10 de janeiro de 1914 e pouco tempo depois foi batizado em águas e no Espírito Santo. Joel Carlson fez seus estudos teológicos na escola bíblica presidida pelo pastor Levi Petrus, da Igreja Pentecostal Filadélfia de Estocolmo. Em outubro de 1917, casou-se com a jovem Signe Carlson. Dessa união, nasceram 3 filhos, Ruth, Ragmar e Elsa Carlson. O irmão Joel trabalhava como evangelista na Suécia e recebera naquele país a chamada divina para trabalhar aqui no nosso estado. O Senhor lhe mostrara em uma visão
alguns lugares que em Pernambuco ele viria a reconhecê-los. As cartas que ele recebera de Pernambuco, quando estava em Belém, confirmaram a chamada de Deus que o vocacionava para trabalhar em Recife. No dia 20 de outubro de 1918, chegaram ao Recife. Não havia ninguém a esperá-los, pois a carta em que avisava a chegada deles havia sido extraviada. Sozinhos, em terra estranha, foram procurar a casa de João Ribeiro. Finalmente, encontraram os irmãos e muitos se alegraram. Diferentemente do que vemos hoje, os crentes na época não eram muitos, apenas 4 irmãos e alguns ouvintes do Evangelho. No dia 24 de outubro de 1918, o casal de missionários, junto com os irmãos João Ribeiro, sua esposa, Felipa Ribeiro, e as irmãs Josefa Silva e Luísa, celebraram em caráter oficial o primeiro culto pentecostal que ficava na Rua Velha, no bairro dos Coelhos, na casa do irmão João Ribeiro. Os primeiros tempos de semeadura foram cheios de dificuldades e lutas. Às vezes, o desânimo tentava desiludir os missionários. O povo não demonstrava interesse pela palavra de Deus. Um ou outro se convertia. Porém, isso não era suficiente para animar os missionários. Joel Carson visitou a Paraíba e também o Rio Grande do Norte nessa época. E verificou que nesses lugares muitas pessoas se convertiam. Ficou tão alegre com o que viu que desejou se mudar para lá. Ao voltar ao Recife, contou ao irmão João Ribeiro o que vira e disse-lhe que se mudaria para o Rio Grande do Norte. O irmão João Ribeiro então respondeu: "Não faça isso, pois Jesus fará uma grande obra aqui em Recife." E como vemos nos dias de hoje, Deus realmente tem feito grandes coisas no nosso meio. Pouco tempo depois daquela ocasião, o Senhor, através de uma profecia, confortou os seus servos dizendo: "Não desistam, mas creiam em mim. A obra crescerá muitíssimo neste lugar, quer o povo queira, quer não." Logo após essa profecia, as bênçãos divinas desceram do céu e Jesus salvou muitas pessoas. A primeira ceia do Senhor foi celebrada no início de 1919, com a presença de poucos crentes, mas com a assistência de um grande Deus. Naquele mesmo ano, foi comprado um mocambo, uma pequena casa coberta de palhas no antigo bairro de Gameleira, e ali foram realizados cultos durante alguns meses, com bons resultados, pois muitas pessoas foram salvas. No mês de maio, Joel Carson batizou nas águas uma irmã. Ela se mudou para a cidade de Palmares e ali prosseguiu pregando a mensagem pentecostal. No dia 8 de abril de 1921, chegou a Recife um substancial reforço para os jovens missionários. Desembarcaram na capital pernambucana, vindos da Suécia, os missionários Samuel e Tora Hedlund, os quais serviram ao Senhor durante longo tempo em Pernambuco e mais tarde em São Paulo. Em 1922, alugaram um salão que antes fora depósito de sal. Era amplo, comportava mais de 300